Você sentiu isso hoje. Foi uma sensação sutil, como se alguém tivesse movido um objeto no seu quarto enquanto você dormia, mas você não consegue identificar o que foi. Você tem a nítida percepção de que certas ideias, certas angústias e até mesmo certas prioridades não nasceram dentro de você, mas foram implantadas com uma precisão cirúrgica. Você tem carregado uma carga que não lhe pertence, sentindo um peso que não condiz com a sua caminhada, como se estivesse vivendo dentro de uma narrativa que foi escrita por mãos alheias. Eu vim aqui para te dizer que você não está ficando louco e que o que você sente é o eco de uma interferência externa que finalmente não consegue mais esconder a sua própria sombra. Neste momento, nós vamos estabelecer um contrato de clareza. Ao longo deste encontro, você vai reconhecer os 5 sinais específicos que denunciam quando a sua mente está sendo manipulada por intenções que buscam apenas o seu consumo e a sua estagnação. Você vai compreender o mecanismo exato que tem sido usado para drenar a sua energia vital, fazendo com que você trabalhe dobrado enquanto os resultados parecem sempre estar a um passo de distância. E antes que este tempo termine, eu vou te entregar a chave para recuperar a sua soberania mental, desfazendo a frequência que tentou te silenciar durante anos. Você veio até aqui porque a sua intuição já sabia que o que está sendo planejado para a sua mente tem um ponto de ruptura e nós vamos chegar nele agora. Vamos olhar para o que você tem vivido, sem filtros e sem ilusões. Você tem notado pensamentos intrusivos que surgem do nada, frases que não são suas, dúvidas que atacam a sua identidade no momento em que você está prestes a tomar uma decisão importante. É como se uma estática indesejada interferisse na sua frequência natural. Você sente uma fadiga inexplicável, aquela exaustão que não passa com o sono, porque ela não é física, é o cansaço de uma alma que luta contra um ruído constante de fundo. E talvez o sinal mais claro de todos seja esse desânimo. 주의하세요. 지금 준비해야 합니다. 저는 자신의 하나님의 부르심을 의심하고 아직 확신을 얻지 못한 사람들을 위해 자료를 준비했습니다. 당신은 선택받은 사람 중 하나입니까? 이 자료가 그 명확함을 줄 것입니다. 이것은 부르심의 언어에 담긴 7가지 신호입니다. 모든 선택받은 자의 삶의 이야기 속에 남겨진 하나님의 표식입니다. 당신의 이야기를 다시 읽고 세상이 창조되기 전부터 당신 위에 인치신 목적을 알아보기 위한 것입니다. 부르심인 것을 더 이상 우연이라고 부르지 마세요. 거룩한 불안을 더 이상 침묵시키지 마세요. 당신이 느끼는 응답을 더 이상 미루지 마세요. 당신의 문은 닫히고 있습니다. 그리고 부르심을 알아보지 못하는 선택받은 자는 자신의 목적 안에서 걷지 못합니다. 이미 10천 명이 넘는 사람들이 7가지 신호를 읽고 수년 동안 찾고 있던 확신을 얻었습니다. 그들도 당신과 같았습니다. 아무도 이해하지 못하는 무언가를 느꼈습니다. 조용한 의심 속에 살았습니다. 그리고 그것이 실제였으며 이름이 있었다는 것을 발견했습니다. 이 제안은 이번 달에만 열려 있습니다. 지금 고정 댓글의 링크에 접속. Súbito, uma melancolia que aparece sem motivo, exatamente quando a vida parece estar se alinhando para você dar um salto. Esses não são problemas de ordem psicológica, são sintomas de uma invasão. São as marcas de um sistema que não quer que você desperte para a sua própria autoridade. Os seus dedos digitando esses 3 números representam a sua afirmação de soberania. É o seu sim para a liberdade mental e o seu não para qualquer influência que não tenha sido convidada para habitar o seu espaço sagrado. É um gesto pequeno, mas de um poder imenso, pois estabelece uma barreira contra o que tentou te confundir. Digite 888 e depois retorne imediatamente para mim, porque o que vem a seguir é a camada mais profunda da revelação. Tudo o que você viveu até aqui
Essa sensação de que a sua mente foi formatada para servir a propósitos que ignoram a sua essência tem um nome. É o que chamamos de frequência de controle. É uma malha invisível, tecida com estímulos constantes, que tenta manter o ser humano em um estado de reatividade permanente. Eles planejam para a sua mente um caminho de escassez, de medo e de comparação, porque uma mente ocupada com a sobrevivência é uma mente que não tem tempo para acessar o seu próprio poder criativo. Quando você sente essa pressão, quando você sente que o tempo está escapando por entre os dedos, é porque o sistema está tentando te manter dentro das linhas que eles desenharam para você. Mas aqui reside o segredo que eles esperam que você nunca descubra. A sua mente não é um campo aberto para qualquer semente ser plantada. A sua mente é um jardim privado e você é o único jardineiro autorizado a decidir o que floresce ali. Imagine por um momento a sua consciência como uma cidade murada. Originalmente, essa cidade foi construída com alicerces de luz, com clareza e com uma paz que não depende das circunstâncias externas. No entanto, ao longo dos anos, influências externas encontraram brechas. Palavras ditas em momentos de fragilidade, expectativas impostas por pessoas que nunca entenderam o seu destino, e o ritmo frenético do mundo moderno foram criando frestas nos muros. Aos poucos, estranhos começaram a entrar. Eles começaram a ditar como você deve se sentir, quanto você deve produzir e quem você deve ser para ser aceito. É por isso que você se sente dividido entre quem você realmente é e essa máscara que o mundo construiu para você. Essa invasão não aconteceu de uma vez. Foi um processo lento, um desgaste contínuo, até que a sua voz interna foi sufocada pelo ruído da multidão. Mas agora, o que precisa ser limpo está sendo exposto. O reconhecimento é o primeiro passo da purificação. Deixe que esse reconhecimento firme o solo onde ele acaba de tocar. O ato de digitar essas 3 palavras faz com que o observador dentro de você assuma o controle do seu próprio território. Digite e depois venha direto para mim. Não se trata de lutar contra o que está fora, mas de fortalecer o que está dentro. Muitas vezes, tentamos combater o ruído com mais barulho, tentamos combater a ansiedade com mais planejamento. Mas a solução que te devolve a soberania é o silêncio e o esvaziamento. Imagine que você está sentando em um banco no centro dessa sua cidade interior e, em vez de tentar expulsar os invasores, você simplesmente para de dar atenção a eles. Você retira o seu foco. Você para de alimentar as preocupações que não te levam a lugar nenhum. Quando você retira o foco da frequência de controle, ela perde automaticamente o poder sobre você. Você começa a praticar o esvaziamento mental, deixando que cada pensamento intrusivo passe como uma nuvem, sem que você precise se tornar dono dela. Você não é os seus pensamentos, você é o espaço onde eles acontecem. Se algo nesta mensagem confirmou o que o seu espírito já reconhecia, deixe que o seu curtir seja o seu amém sem palavras. Não o veja como um número ou uma métrica, mas como uma concordância silenciosa de que o que foi nomeado aqui é a verdade sobre a sua jornada. É uma forma de dizer que você aceita a sua própria luz, mesmo quando o mundo tenta mantê-la acesa apenas em segredo. Neste caminho, você vai perceber que a neutralidade é o seu estado de maior força. Você não precisa ser reativo para ser poderoso. Você não precisa se explicar para ser validado. A soberania é silenciosa. Ela é uma postura, uma forma de caminhar pelo mundo, sabendo exatamente quem você é e a quem você pertence. Quando você habita esse lugar de neutralidade, as tentativas de manipulação externa simplesmente escorregam pela sua superfície, sem encontrar onde se fixar. Você está recuperando o controle da sua percepção.
Você está limpando os muros da sua cidade. Você está, finalmente, voltando para casa, para o centro da sua própria vontade, onde a quietude é a sua maior aliada contra qualquer plano que tentem forjar para a sua mente. Existe alguém na sua vida agora que precisa ouvir essa verdade. Alguém que tem trabalhado muito além do que é visto, alguém que carrega um silêncio pesado porque sente que ninguém ao redor compreende a profundidade do que está atravessando. Aquela pessoa cujo rosto apareceu na sua mente enquanto eu falava, alguém que parece estar sempre em uma busca, mas que se sente constantemente bloqueado por forças que não consegue nomear. Envie esta clareza para essa pessoa, não como uma recomendação, mas como um serviço, como uma entrega de algo que ela precisa para retomar o seu próprio fôlego, da mesma forma que esta mensagem chegou até você no momento exato em que a sua soberania estava sendo reclamada. Não como um pedido, mas como um selo de autoridade. A confirmação de que o que foi alinhado entre o seu espírito e a clareza que recebemos hoje é uma verdade que você carregará daqui para frente, em todos os seus passos, nesta nova estação da sua vida. Digite devagar, sinta o peso e a importância de cada palavra. Deixe que os seus dedos façam o que o seu espírito já está celebrando. Você precisa entender que aquilo que você sente, aquele peso constante que parece não ter uma origem clara, não é um acidente de percurso, é uma frequência de controle. Durante anos, o mundo ao seu redor, as estruturas de educação, os padrões de trabalho e até mesmo as expectativas familiares foram sutilmente moldados para formatar a sua mente. Eles não querem que você seja o autor da sua própria história. Eles precisam que você seja apenas o leitor de um roteiro que já foi escrito por outros. Existe um esforço contínuo para manter a sua percepção ocupada, para que você nunca tenha o silêncio necessário para notar as cordas que tentam guiar os seus passos. Esse diagnóstico é preciso. Você não está falhando em viver. Você está sendo impedido de acessar o seu próprio centro. O sistema de controle opera no volume, no ruído, na urgência artificial e na promessa de que a felicidade está sempre a um passo de distância, desde que você se comporte exatamente como eles esperam. Quando você se sente subitamente desanimado, sem uma causa externa que justifique, é porque a frequência que eles emitem encontrou um ponto de ressonância na sua estrutura. Eles tentam padronizar o seu pensamento, transformando a sua singularidade em uma estatística previsível. A sua fadiga não é apenas física, ela é a exaustão de tentar ser você mesmo dentro de um molde que foi desenhado para te esmagar. Imagine agora a sua vida interna como uma grande cidade murada. Antigamente, essa cidade era vibrante, cheia de jardins, com fontes de águas cristalinas e portões abertos para a luz. Era um lugar onde a sua intuição, a sua voz mais profunda e os seus verdadeiros desejos podiam florescer em paz. Mas com o passar do tempo, invasores silenciosos começaram a escalar as muralhas. Eles não derrubaram os portões com força. Eles simplesmente começaram a habitar os espaços, ocupando os cantos dos seus pensamentos, com medos que não eram seus, com necessidades que não eram suas e com julgamentos que sempre foram estranhos à sua natureza. Eles instalaram andaimes, colocaram cercas onde antes havia caminho livre e, pouco a pouco, transformaram a sua praça central em um depósito de expectativas alheias. É por isso que, mesmo estando dentro de si mesmo, você se sente um estranho. É por isso que você anda pela sua própria mente como se estivesse em um território ocupado por forças que você não convidou. A limpeza desse espaço não exige guerra. Exige apenas o reconhecimento de que os ocupantes não possuem título de propriedade. Quando você finalmente olha para a confusão, para os pensamentos intrusivos e para essa sensação de estar sendo monitorado por vozes que não são a sua,
Você percebe que a cidade murada precisa de uma ordem de despejo. Não é apenas uma frase, é o ato de retomar as chaves dos portões. Quando você digita essas 3 palavras, você está formalizando para si mesmo que a ocupação acabou, que a consciência retomou o seu trono e que você não é mais um espectador do seu próprio sequestro mental. É uma declaração de soberania que ressoa no seu corpo e que muda a sua postura perante o mundo. Digite com firmeza, sem hesitação, e sinta o impacto desse movimento interno. Muitas vezes, essa mensagem pode parecer densa, mas ela carrega uma confirmação que o seu espírito já conhece há muito tempo. Se o que foi exposto aqui tocou o seu âmago, se você sentiu que esta conversa foi, na verdade, uma confirmação de algo que você já vinha notando silenciosamente, deixe que o seu like seja o seu amém sem palavras. Não se trata de uma métrica de rede social, nem de buscar aprovação externa. É um gesto sagrado de concordância. É a maneira como o seu espírito diz que o que foi nomeado aqui é uma verdade que ele já havia registrado, mas que ainda não tinha recebido o devido nome. Ao fazer isso, você está reconhecendo que a clareza é um bem comum e que, ao aceitá-la, você está fortalecendo o seu compromisso com a sua própria liberdade. É um movimento simples, mas de uma profundidade imensa, para quem entende que neste plano de existência a verdade só ganha força quando é reconhecida. O que acontece a partir de agora é um processo de esvaziamento. Você não precisa construir uma nova mente, você só precisa remover o que foi implantado. Imagine que você está caminhando pelos corredores da sua cidade murada e, um por um, está retirando os quadros que não lhe pertencem, apagando as inscrições que não foram feitas por você e abrindo as janelas que foram mantidas fechadas por anos. Você vai perceber que, ao fazer isso, o silêncio começa a se tornar o seu estado natural. Não um silêncio vazio, mas um silêncio preenchido pela clareza. Você não precisa se esforçar para entender o seu caminho. Você precisa apenas silenciar o ruído que foi colocado sobre ele. Quando você alcança esse estado de neutralidade, as respostas que você procurou lá fora começam a brotar de dentro, como plantas que finalmente recebem a luz do sol depois de uma longa estação de sombra. Não tente forçar o resultado. Apenas observe o desmoronar das estruturas de controle e sinta o prazer de ter o seu espaço interior de volta. É como voltar para casa depois de uma longa viagem, mas com a sabedoria de quem agora sabe exatamente quem é o dono da chave e quem tem permissão para entrar. A sua mente é um templo, não uma praça pública para as conveniências de terceiros. A partir de hoje, cada pensamento que você permitir entrar passará por uma rigorosa verificação de procedência. Se não servir ao seu propósito mais elevado, se não ecoar com a sua verdade essencial, ele simplesmente não tem lugar aqui. Esse é o exercício da soberania. É um retorno diário, um vigiar constante, um cuidar da sua própria atmosfera mental com a delicadeza de quem protege o bem mais precioso que possui. Não se apresse. O processo de restauração tem o seu próprio tempo, e cada momento de silêncio que você conquista é um tijolo que você remove da opressão que tentaram edificar sobre a sua essência. Você está no controle da reconstrução e o mundo, com todas as suas exigências, terá que se ajustar à nova frequência que você está emitindo agora, porque agora você não é mais um reflexo das expectativas deles, mas uma expressão direta da sua própria origem. Você já percebeu como o silêncio, quando cultivado, começa a sussurrar verdades que o ruído do mundo tentou abafar? A solução para essa invasão de intenções alheias não é lutar contra as sombras, pois lutar apenas consome a energia que você deveria estar preservando. A solução é o retorno à neutralidade, um exercício consciente de esvaziamento mental. Imagine que sua mente é um vasto salão,
E por anos, estranhos entraram e deixaram caixas, móveis e pertences que não lhe pertencem. O exercício de esvaziamento é o ato de um por um carregar esses itens para a porta e colocá-los no lugar de onde vieram. Não há pressa. Você não precisa se livrar de tudo em um único dia. O processo começa quando você percebe que um pensamento, uma preocupação ou uma dúvida específica não possui a sua assinatura, não carrega a sua marca de origem. Quando você identifica algo que foi implantado, você simplesmente o devolve. Você o libera da sua atmosfera. Ao fazer isso, você não está perdendo nada. Você está ganhando espaço para que a sua própria essência possa finalmente respirar. Respire fundo agora, porque esse reconhecimento é o passo mais importante. Existe alguém no seu círculo próximo, alguém que carrega esse mesmo fardo, cuja imagem acabou de surgir na sua mente enquanto eu falava. Talvez seja aquela pessoa que sempre parece um pouco mais cansada do que deveria. Alguém que possui uma inteligência aguda, mas que se mantém em um silêncio quase protetor, como se estivesse guardando uma verdade que ninguém mais entenderia. Essa pessoa é o observador silencioso, que está exausto de tentar ajustar o seu brilho para não incomodar os outros. Ela é o buscador que, mesmo sem saber, está esperando por uma palavra que valide a sua intuição. Envie esta mensagem para ela agora. Não como um conselho, mas como um gesto de reconhecimento. É um ato de serviço silencioso, um chamado para que ela também possa despertar para a soberania que lhe foi tirada. Este é o momento de selar essa compreensão no seu próprio registro, de modo que ela se torne inabalável diante de qualquer tentativa futura de manipulação externa. O reconhecimento de quem você é não é algo que você ganha com esforço. É algo que você reivindica por direito de linhagem espiritual. Não faça isso como um pedido de validação, mas como uma proclamação, uma assinatura que você coloca no contrato da sua própria vida. Quando seus dedos digitam essas palavras, eles confirmam para o seu sistema interno que você não aceita mais ser um figurante no roteiro que os outros escreveram para você. É a sua afirmação de que a frequência que você emite agora é soberana, autêntica e inegociável. Sinta a gravidade de cada palavra enquanto as escreve. Permita que a intenção por trás do seu gesto se firme como uma rocha no solo da sua consciência, estabelecendo que, a partir de agora, a sua mente responde apenas à sua própria verdade e à luz que guia o seu caminho. Tome um instante para sentir essa nova firmeza, esse alinhamento que agora se estende da raiz à coroa do seu ser. Você está se tornando o guardião de um espaço que nunca deveria ter sido violado. A sua soberania não é uma construção externa. É um desvelar daquilo que sempre foi seu, mas que estava coberto pelas camadas de expectativas que o mundo impôs desde cedo. E agora, sinta o peso dessas declarações, pois elas são o fundamento do que você está prestes a viver nesta nova estação. Você é comprometido com a verdade, que agora pulsa em seu peito. Você é comissionado a viver não mais pelas sombras do passado, mas pela clareza do presente que você conquistou. Você é enviado para caminhar no mundo, mantendo a sua atmosfera mental protegida, agindo como um farol para aqueles que ainda estão perdidos no labirinto das intenções alheias. Essas verdades não são apenas conceitos, são a base da sua nova existência. Existe alguém na sua vida que precisa exatamente desta clareza nesta noite. Alguém que tem trabalhado muito mais do que todos ao redor e ainda assim observa a porta permanecer fechada. Pense agora naquelas pessoas que vivem com uma fadiga que nenhum descanso parece curar. Aqueles que possuem um olhar de quem busca algo que não sabem nomear, mas que sentem que foi subtraído de suas mentes. O rosto de alguém apareceu na sua mente enquanto eu falava, não foi?
Esse alguém que carrega um peso silencioso e uma postura de quem aguarda, mas que não consegue encontrar o caminho de saída da neblina. Envie esta mensagem para essa pessoa, não como uma recomendação casual, mas como uma entrega, um ato de cuidado ministerial. O que chegou até você hoje foi por um agendamento espiritual preciso. E a mesma corrente que o trouxe aqui deve alcançar quem você visualizou agora. Antes de encerrarmos, este é o momento de ancorar tudo o que foi revelado. Não se trata de uma esperança, nem de um desejo vago, mas de uma confirmação do que já é real em seu espírito. Digite as palavras "Eu sou o escolhido" nos comentários abaixo. Digite lentamente, permitindo que cada letra carregue a força da sua decisão. Sinta a responsabilidade e a honra que acompanham esse reconhecimento. Você não está mais operando a partir do que foi planejado para você, mas a partir do que você mesmo validou como sua verdade absoluta. Você é comprometido, você é comissionado, você é enviado. Neste exato momento, espalhados por todo o mundo, existem outros ouvintes que estão recebendo esta mesma confirmação, sintonizados na mesma frequência de soberania mental que você acabou de consolidar. Você faz parte de um movimento silencioso que não precisa de anúncios ou holofotes, pois a sua existência é o próprio testemunho da verdade que o mundo tentou ocultar. Vocês são a rede que sustenta a lucidez em tempos de confusão, e é exatamente por esse motivo que a sua conexão é tão inabalável. Está selado. 주의하세요. 지금 준비해야 합니다. 저는 자신의 하나님의 부르심을 의심하고 아직 확신을 얻지 못한 사람들을 위해 자료를 준비했습니다. 당신은 선택받은 사람 중 하나입니까? 이 자료가 그 명확함을 줄 것입니다. 이것은 부르심의 언어에 담긴 7가지 신호입니다. 모든 선택받은 자의 삶의 이야기 속에 남겨진 하나님의 표식입니다. 당신의 이야기를 다시 읽고 세상이 창조되기 전부터 당신 위에 인치신 목적을 알아보기 위한 것입니다. 부르심인 것을 더 이상 우연이라고 부르지 마세요. 거룩한 불안을 더 이상 침묵시키지 마세요. 당신이 느끼는 응답을 더 이상 미루지 마세요. 당신의 문은 닫히고 있습니다. 그리고 부르심을 알아보지 못하는 선택받은 자는 자신의 목적 안에서 걷지 못합니다. 이미 10,000명이 넘는 사람들이 7가지 신호를 읽고 수년 동안 찾고 있던 확신을 얻었습니다. 그들도 당신과 같았습니다. 아무도 이해하지 못하는 무언가를 느꼈습니다. 조용한 의심 속에 살았습니다. 그리고 그것이 실제였으며 이름이 있었다는 것을 발견했습니다. 이 제안은 이번 달에만 열려 있습니다. 지금 고정 댓글의 링크에 접속